Bom dia, Oficina da Alma no ar, né? Então, hoje eu escolhi como tema um pouco de fé, projeção e oração, né? Falando sobre fé, né? Assim como na Fraternidade Branca, em todas as fraternidades espirituais, todos são contidos de raios, de gamas de força, de campos de virtudes. E isto é uma regência divinal. Desde o momento que parte de Deus, da sua essência, essas energias, esses campos de força, eles são subdivididos e essa sua subdivisão, geralmente, né, está contido no 7. Tudo é 7 do 7 do 7 do 7 que vai se subdividindo essa nomenclatura até mesmo para por quê? Seria impossível Deus, na sua concepção infinita, que Ele o é, né, na sua fonte, né, como essência pura, né, se aproximar de qualquer ser, de qualquer criatura, mesmo porque você imagina, se um ser já gerado por Ele, puro, já não pode chegar nas dimensões da Terra, você imagina ele em si. Pior ainda, né? Não tem nem como a gente imaginar, né? Nem mesmo ficaria nada, não restaria nada, né? Tudo voltaria ao princípio divino, que é pura luz. Se desintegraria e voltaria ao seu estágio primitivo, né? A sua essência de criação, né? Então a gente vê. Vejamos que nós temos dentro da... Eu escolhi hoje para a gente já trazer, como a gente já trabalha com a Fraternidade Branca, então a gente já tem uma boa concepção sobre os campos virtuosos dos seres na Fraternidade Branca. Então aí eu escolhi a gente trazer um pouquinho para a gente conhecer dentro da regência da Umbanda, que também vocês vão entender, compreender que esses seres também estão alinhados, respeitam, existe todo um trabalho, existe toda uma regência, existe toda uma frequência de luz, da qual eles também se alinham e se projetam dentro de todos os seres viventes a serviço de Deus Pai e Mãe. Nenhuma religião, nenhuma forma religiosa foge das regras, muda talvez os nomes, vamos dizer assim, né? Os seres, né, que se apresentam, mas a regência é a mesma, a lei é a mesma, a justiça divina é a mesma para todas as hierarquias que trabalham para Deus. Nada muda. Então vejamos. Nós temos dentro da primeira frequência, no primeiro raio, vamos dizer assim, para nós, dentro da linha da Umbanda, nós temos Oxalá e Oiá. E o que eles fazem? Eles regem o mistério da fé, o campo virtuoso da fé, da religião. Lembrando que Oxalá é a fonte principal, o emanador, o irradiador, o sustentador da fé. A qualidade fé. Mãe Oiá, seu complemento divino, assim como tem na Fraternidade Branca, dentro do coisa também. Dentro da Umbanda também. Um é passivo, o outro é ativo. Então nós vejamos que Mãe Oiá nada mais é sustentadora, mantenedora, coordenadora do mistério religioso da fé. Enquanto Pai Oxalá emana de forma constante a fé dentro de um ser vivente, Mãe Oiá cuida para que aquele ser tenha equilíbrio daquela fé. E ela pratique aquela fé, porque religião é prática. Então, a minha prática pode ser equilibrada ou pode ser fanática. E quem cuida disso? Mãe Oiá. É ela que ou ela estimula quando está faltando, quando por alguma razão aquele ser
está caindo ou está perdendo a sua fé, né? E ele pede, ele, vamos dizer assim, ele clama aos planos superiores para que seja estimulado. É Mãe Oiá que estimula. Assim, quando nós ficamos fanáticos, ficamos doentes, independente da religião que nós praticamos, é ela que vai lá e consome esse fanatismo, esse desequilíbrio em nós, que desacelera em nós esse ritmo, para que a gente volte a se equilibrar e depois, sim, praticar. Devemos, sim. Nós temos na segunda frequência, né? Lembrando que, mais uma vez, Pai Oxalá e Mãe Oiá, a sua regência é o branco, né? Eles usam o cristal como elemental ou o cristal rutilado também para Mãe Oiá, que são frequências divinas e que ajudam dentro deste princípio, desta fonte. Aí nós temos o segundo, que é Oxum e Pai Oxumaré. Oxum é a senhora, né, que acalenta o amor divino. Ela concebe, ela agrega o amor divino nas coisas tanto animadas quanto inanimadas. Enquanto o Pai Oxumaré dilui, ele consome, vamos dizer assim, ele desagrega quando algo está demais, não é? Enquanto a Mãe Oxum estimula o amor, seja por algo, ou por uma criatura, ou por um ser, ou por uma pessoa, ou por uma situação, não é? Pai Oxumaré desestimula quando aquilo está em excesso. E aí ele renova, quando ele consome aquela coisa que está doente. Porque às vezes quando nós amamos demais, não é? Nós ficamos em desequilíbrio. Eu não posso tomar posse de ninguém. Aquela obsessão por alguém, isto não é bom. E quem corrige isso? Pai Oxumaré. É ele que é o Senhor do arco-íris, Senhor da fonte, Senhor das cores, Senhor dos estímulos divinos em nós, mas também ele consome quando algo está em excesso, demais. É Ele para quem nós pedimos quando algo está exacerbado em nós. Este amor desenfreado. Pai Oxumaré trabalha com a linha dos arco-íris, mas junto com seu complemento divino, com Mãe Oxum, é a fonte criadora, sustentadora e responsável pelas aras dos erês, de todas as crianças. E por quê? Porque é ela que concebe. Junto com Mãe Iemanjá, que gera, que cria, é elas que cuidam das crianças. Então, quando eu tenho alguém pequeno, não é? São a essas fontes divinas a quem eu peço, para que zele, para que sustente, para que seja uma boa criação, para que seja um bom ser, para que tenha uma vida digna, para que eles tenham felicidade, para que eles sejam concebidos com abundância, com fartura, que eles não tenham a necessidade em suas vidas. Ou seja, necessidades, né, desenfreadas. Tudo que está dentro do contexto, de forma ritmada, faz parte do nosso aprendizado. Tudo aquilo que extrapola é fora do nosso contexto. Ou nós atraímos, ou foi desencadeado em nossas vidas. Né? Mãe Oxum está muito ligado, dentro da frequência da Umbanda, na energia rosa.
Mas se fosse, né, dentro da linha de candomblé, ele estaria ligado na linha amarela. Então veja que nós temos frequência. De todo jeito, seja na Umbanda, seja no candomblé, ela é a energia do amor divino, né? Da beleza, das artes, do encanto. Aí nós temos, né, Pai Oxóssi e Mãe Obá. No Pai Oxóssi, ele é senhor da regência do conhecimento, de toda forma de aprendizado, de entendimento, de algo que você queira. Desde o andar, né, até você ser um expert em alguma coisa. É Pai Oxóssi que rege este mistério, este domínio da mente, da consciência. Enquanto Mãe Obá desestimula, ela esgota, ela consome. Quando você também fica, né, em desequilíbrio. Porque às vezes, né, estudar é muito bom, você aprender é muito bom, você entender é melhor ainda, né? Você vai praticando, vai entendendo, vai exercendo, vai se tornando uma pessoa consciente daquele atributo da qual você domina. Então, até aí é muito proveitoso, é maravilhoso, né? Pai Oxóssi também rege o mistério da fartura, porque ele trabalha e rege o mistério das ervas, das folhas, não é? Ele rege as matas. E nas matas eu tenho tudo. Né? Dentro de uma planta, eu tenho tudo. Eu tenho água, eu tenho fogo, eu tenho mineral, eu tenho vegetal, eu tenho cristalino, eu tenho a terra, eu tenho, né? Tudo. Até o ar, para que a planta respire. Então veja o quanto é farto o campo do meu pai. Né? Veja o quanto é farto essa regência, este mistério que ele encobre. Né? Dentro dele, ainda sem se conhecer, sem esquecer, nós ainda temos o sangue, que é o Senhor das folhas, que junto está sempre uno com o Pai Oxóssi e com Mãe Obá, cuidando para que o ser, para que o humano possa ser curado, possa ter equilíbrio, né? Quantas vezes um banho, um chá não foi indicado para você? Por mais simples, toma um chá de camomila, toma um chá de erva cidreira, toma um chá, tome um banho de folha de boldo. Quem já não passou por isso? E é este mistério divino de Deus que cuida disto. Renovar, trazer encanto, graça, beleza, devolver o sentido do caminhar de volta para Deus, a fartura, né, que tudo é possível. A magia do viver. E Mãe Obá faz o contraponto. Quando a gente extrapola, quando a gente perde a noção do respeito por este campo divino, que é o conhecimento, o entendimento, quando eu faço mau uso e uso para subjugar alguém ou pessoas, é ela que toma conta. É para ela, para quem nós vamos prestar conta. Por o conhecimento foi dado, sim, mas para que a gente pudesse fazer bom uso, ajudasse o próximo e não subjugar alguém, não prender alguém. Nós temos ainda, né, o sentido maior da justiça divina. Na justiça divina e lei, nós temos um transitar de frequências. Por que transitar de frequências? Porque nós temos, dentro da justiça, Pai Xangô
E nós temos Mãe Egunita, senhores da justiça, do cumprimento, da execução de uma lei. São seres que exigem ritmo e disciplina. Tudo tem um ritmo, tudo tem uma disciplina, tudo tem uma regência, tudo tem um quê e um porquê. E com esses seres não existe barganha. Né? Porque aquilo que está escrito no papel, ele deve ser cumprido. Então, quando você faz um acordo, seja verbal, seja espiritual, aquele papelzinho lá aparece e ele vai ler. E ele vai dizer assim, olha, você disse isso, você escreveu isso, você assinou isto. E você será executado por isso. Por isso que a gente, aproveitando esse gancho, né, a gente tem um adendo maravilhoso dentro da Fraternidade Branca, que seja, né, a reunião do Conselho Kármico, onde nós podemos, seja consciente ou inconsciente, pedir a misericórdia, né, a intervenção do Espírito da Graça para interceder por nós. Por quê? Porque é muito raro uma pessoa estar em sua sã consciência total, plena, dos acordos que nós fizemos, quando nós, antes de encarnarmos, nós colocamos aqui para descer. Porque às vezes a gente está do lado de lá do véu, a gente tem plena consciência de tudo que somos, de tudo que fizemos, de tudo que nós podemos fazer. Aí quando a gente encarna, dá um processo de esquecimento, um apagão. E quem diz que a gente se lembra? Às vezes é um milésimo do milésimo que nós lembramos dos nossos compromissos, de quem somos. Às vezes a gente tem uns flashes, tem uns vislumbres, mas 100% duvido muito. A não ser um avatar. Mas nós, encarnados, humanos, muito difícil esse 100%. E aí, quando nós temos esta brecha, nós devemos sim pedir a intervenção dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, dos nossos amparadores, não importa o nome, dentro da sua filosofia, dentro da sua regência, dentro da sua religião. Mas peça a intervenção para que você possa refazer os seus contratos, olhar dentro daquilo que hoje você com consciência entende, compreende e é capaz de realizar, para que você possa exercer aquilo dentro destes padrões. E aí sim, não é? Você possa cumprir, você possa executar. E como Saint Germain é maravilhoso, um dia de cada vez, um degrau de cada vez. Não tenta subir a escada tudo de uma vez, porque você vai se arrebentar. E a maioria de nós, o que fez? Pegou lá um script e escreveu ele de cima a baixo, de cabo a rabo. Aí chega aqui, quem diz que a gente se lembra disso? Só que a justiça e a lei existe. Aí o cara lá, se a gente não se lembra, se a gente não pede, o cara simplesmente vai ler o que está escrito e vai cumprir em cima daquilo. E se nós não fizemos nenhuma intervenção, se nós não pedimos, se nós não apelamos pela regência superior em nós, para que intervisse sobre nós, a gente vai ser, sim, em cima daquilo que está escrito. Então, não esqueçam de pedir ao Conselho Kármico, independente da sua filosofia, da sua crença, para que intervenha,
pelo que você é hoje, pelo que você compreende, pelo que você entende. Lembrando que ele também, Pai Xangô, ele é estabilizador. Ele costuma dar um equilíbrio, uma estabilidade, ou seja, um tempo para que você possa raciocinar, ponderar e praticar. Porque nós temos que também praticar. Não adianta ficar lá só também olhando para o céu, pedindo e não fazendo nada. E Mãe Egunitá libera muito dos nossos campos, daquilo que nós ainda não temos compreensão, muitas coisas de vidas passadas, que acabam interferindo nesta vida, sobre nós, e que nós não temos compreensão muitas vezes, mas que nos atrapalham. Porque nós não escolhemos esta vida para a gente poder aprimorar o que nós somos, lapidar o que nós somos? Então, falar que nós somos isentos de erros em nossas vidas passadas é muito difícil. Né? Quem é o santo? Quem foi que não errou? Quem é que não falhou? E de vidas em vidas, de tempos em tempos, nós somos chamados a corrigir, a aprimorar. Só que às vezes nós estamos muito bem, estamos equilibrados e a gente consegue, vamos que vamos, e a gente vai resolvendo, vai fazendo, vai se aprimorando. Mas tem momentos que nós estamos atribulados. E porque nós não somos únicos, somos nós, mas aquele que vive conosco e o que está em torno de nós também. E sem contar com a egrégora, né? Que é um peso lascado. Aí nós temos os senhores da lei. E dentro dessas regências da lei, nós temos Pai Ogum e temos Mãe Iansã. Né? Que olham, que são os senhores da determinação, da coragem. Vamos em frente. Né? É sempre assim. Eles olham para frente e cumprem. Né? Eles procuram dar força, dar coragem para aquele que pede, dar um sustento, dar o amparo, eles defendem, eles protegem, né? Sempre. Mas é preciso que você peça, mesmo dentro da fraternidade branca, como dizem os nossos mestres, se você não pedir, eu posso estar do seu lado, estar vendo e não posso fazer nada, porque você não pediu. E a lei do livre-arbítrio é, se o filho não pediu, o amparador, o mentor, o mestre, o anjo, o santo, não importa o nome, a frequência fica simplesmente observando. Quando muito, faz uma irradiação, uma menção de luz para que aquele filho, para que aquele ser se inspire. Vou fazer essa oração, não vou fazer essa ação, não, vou pedir para tal mestre, tal santo, tal anjo. Ele vai se mobilizar de alguma maneira. E aí, nós temos seres que fazem parte da nossa evolução e que coordenam a nossa evolução. E a gente tem Pai Obaluaê e Mãe Nanã. Aí nós temos seres que regem, né? A evolução, o crescimento, o entendimento de um ser quando ele encarna, quando ele está aqui no seu cumprimento, na sua estadia, dentro de um planeta, dentro de uma criação, dentro de uma orbe planetária, seja ela qual for. Enquanto do outro lado, a gente tem Nanã, que decanta, que aprimora, que traz a consciência, que traz a razão, o entendimento, para que aquela evolução seja contida de sabedoria. Porque não adianta você simplesmente encarnar aqui e passar batido, né?
Vamos que vamos fazendo, vamos acontecendo e vamos empurrando com a barriga. Não funciona assim. Senão você não tem evolução, se você não tiver entendimento, compreensão dos seus atos, da sua palavra, do que você veio fazer aqui. E quem traz a consciência é Mãe Nanã. E se a gente fosse falar de um outro sincretismo, nada mais foi do que Santa Ana, a avó de Jesus. É Senhora do Lago, aquela que estabiliza, né? Fica ali e qual você tem que observar. O lago pode ser raso, como ele pode ser profundo. E se você é uma pessoa desatinada, desequilibrada, pode muito bem se afogar. Tudo que a gente faz, né, sem consciência, pode ter sérias consequências. A gente tem que, né, se aprumar, se ater. E a gente começa a ter aqui uma frequência do quê? Do raio violeta. Que transforma, que purifica, em outras palavras. Que traz a compreensão, o entendimento, deixa de simplesmente, né, de fazer e acontecer, mas faz acontecer, sim, mas com consciência, com sapiência, com sabedoria. É igual caminhar, né, de um bebê até a idade adulta, o mais velho, que vai tornando sábio, vai parando, respirando, antes de fazer qualquer ato. Primeiro pensa, reflete, pondera e depois age. Muda as palavras, a linguagem, mas a essência, prestem atenção, é sempre a mesma. Tudo que eu preciso entender que na frequência de Deus, Ele nos dá inúmeras oportunidades. Dentro da religião, dentro da filosofia, Ele diversifica para que o filho possa entender, compreender e evoluir. Então, nenhum ser pode dizer assim, eu não sabia, eu não entendi. A não ser que você estivesse lá dentro da cratera da Terra e ainda assim era capaz de lá ter alguma forma que Ele colocaria para que aquele ser pudesse evoluir. E aí eu vou para os finalmente dentro do campo virtuoso, numa frequência de luz, geração. O trono gerar. Aí eu tenho Mãe Iemanjá e Pai Omulu, que é uma correspondência, uma frequência divina, um desdobrar de Pai Obaluaê. Enquanto um, né, traz a vida, o outro faz a passagem. Então nós devemos entender que é assim, Mãe Iemanjá gera tudo que um filho, tudo que um ser precisa para viver, para ser feliz, para ter abundância, para ter saúde, para pensar, para criar. Tudo está contido do princípio gerar. Né? Não é à toa que Mãe Iemanjá é considerada a mãe de todas as mães. Né? E ela é revestida do tom azul. As gamas vai do celeste ao turquesa. A sua frequência de amor divino, de concepção, de fertilidade, de gerar um ser, de gerar uma criatura. Todo o reino é contido da mãe, do poder, do campo virtuoso gerador. Tudo na criação está contido do processo gerar.
Porque senão não existe criação, né? Não existe evolução, não existe amor, não existe sabedoria, não existe a lei, não existe a justiça. Assim como todos os princípios de Deus estão contidos um no outro, só muda a regência. Quem está regendo? Qual é o ser que está sendo chamado? Né? E eu tenho no meu pai o Mulu, que ele faz o quê? Quando uma coisa está extrapolada, gerando de uma forma desgovernada, ele vai lá, coloca a sua lei que paralisa aquela ação, paralisa aquele ser, para que ele deixe de gerar daquela forma desequilibrada, perturbada, porque ele pode muito bem desequilibrar e perturbar outros seres, outros reinos, outros mundos, outras criações. Veja como Deus é divinamente sábio. Tudo tem o seu porquê. Tudo está contido da sabedoria de Deus, que não deixou que nenhuma filosofia, nenhuma religião, nada na sua criação pudesse se desvirtuar por ele si só. Lembramos que quem causa o desequilíbrio, quem desvirtua, né? Infelizmente é o reino humano, que foi concebido e que deveria ser, né, o espelho da sua criação. Nós deveríamos sermos seres amorosos, compassivos. E fazer com que todos esses atributos fossem emanados de nós de uma forma divina. E a gente, vamos dizer assim, estamos num processo de equilíbrio, num processo de aprendizado. O Pai é tão amoroso que não executa ninguém a ponto de extermínio, né? Ele está sempre dando a oportunidade da gente se reequilibrar, de se restabelecer, de se reconduzir no caminho sagrado de volta. Né? Ele sempre nos concede a oportunidade de voltar para casa. E para você voltar para casa, nada mais é do que você se autoconhecer, né? E compreender o estágio evolutivo da criação. Quando eu começo a trabalhar esse estágio evolutivo da criação, eu começo a ter respeito pelas coisas, pelos outros seres que foram gerados e criados por Deus. E aí eu começo o caminho de volta, não fora, mas dentro de mim mesmo. E aí ele vai me levar a um princípio que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco. A gente vai entrar no intervalo, mas eu quero falar do poder da oração. Não a oração de boca, né? Porque oração de boca, todos nós podemos fazer mecanicamente. Posso ficar lá, Pai Nosso, Ave Maria, o credo, né? Qualquer oração que seja. Sem menção alguma, sem ativar coisa alguma. Mas a oração de forma sagrada me obriga a entrar dentro de mim mesmo. Pense um pouquinho sobre este campo, sobre esta ação divina que Deus nos concede, e a gente volta a falar daqui a pouquinho. Transformando vidas. PETS TV, transforming lives.
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. Voltando. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, sobre o poder da oração. Dentro deste campo, de tudo que a gente pôde ver um pouco agora, sobre as ancoragens de luz dentro dessa frequência dos seres, dos pais, das mães orixás, mas lembrando de uma forma clara e bem colocada, que assim, independente da religião, da filosofia, de qual nós praticamos, a oração sempre cabe em todos os aspectos, não é? E ela tem uma pequena atenção, vamos dizer assim, na verdade. Por quê? Porque não adianta eu simplesmente fazer as coisas com pressa, correndo, não é? De uma forma sem muito equilíbrio. Por quê? Porque ninguém vai me ouvir. Nenhum anjo, nenhum santo, nenhum mestre, nenhum ser de luz. Porque eu não estou conectado. Eu preciso parar, respirar, ponderar, e aí sim, quando eu entro no estado de equilíbrio, seja 3, seja 7 ou 21 inspirações, que me tranquilizem, que me projetem para um lugar de paz, de harmonia, aí sim eu posso desencadear a minha oração, porque eu entrei num estado de conexão com os planos superiores de luz. Eu permiti que as frequências de amor e de luz de Deus Pai e Mãe pudessem se aproximar de mim. Eu abri o meu campo, a minha aura, o meu ser, para que eu pudesse sentir e pudesse entender e compreender. Lembre que quando eu rezo, eu não estou rezando para aquela essência divina, mas para mim que preciso daquela ação divina. Isso tem que ficar muito bem claro. É a mesma coisa quando uma pessoa acende uma vela para o seu anjo de guarda. Vamos entender e compreender que não estou acendendo para o meu anjo, é para mim. Sou eu que preciso compreender e aceitar aquela irradiação divina sobre mim, e não a minha que chega até ele. Isso tem que ficar muito bem claro e muito bem entendido para todos nós. Isso seja para um santo, para um anjo, para um mestre, quando você acende uma vela ou quando você faz uma oração, é para que aquela luz possa chegar até você e você possa compreender e assimilar. E não a sua que vai até ele, porque não é ele que necessita da sua oração e muito menos da sua intervenção. Mas sim, ao contrário. Sou eu que tenho que me abrir para receber e para absorver aquilo dentro de mim. Para que aquilo se magnetize dentro do meu campo e reverbere no meu ser e providencie
dentro da minha necessidade, seja ela física, mental, emocional ou espiritual. E antes de mais nada, né, o ambiente no qual eu estou tem que estar calmo, tem que estar tranquilo. Posso estar em silêncio, como eu posso colocar uma música de qual me facilite. Não adianta eu estar com a televisão ligada, né? Ouvindo lá, prestando atenção aqui, fazendo a oração ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer absolutamente nada. E a minha oração não vai chegar a canto nenhum. E não foi o anjo santo que não me ouviu, foi eu que não estava conectada. Então, vamos começar a prestar atenção nas nossas atitudes, o que é muito importante, para que a gente tenha resultado. E a semana que vem a gente volta falando um pouco mais de uma forma prática. Vou ensinar vocês a praticarem a oração e a sentir aqui, agora, ao vivo, como é que a gente faz e como é que acontece. Tá bom? Então até a próxima quarta-feira, uma boa semana, tudo de bom para vocês.